Eu sou médica psiquiatra, eu trabalho no laboratório do Lipaps, lá na UERJ, sou doutoranda de medicina e estou aqui para apresentar a aula de psicose. Então, a gente vai falar um pouquinho de avaliação, de manejo e de segmento, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Então, acho que é importante a gente poder pensar um pouquinho como é que estão as pessoas que têm um quadro de psicose, né? Quais são os conceitos que a gente pode pensar quando a gente ouve a palavra psicose? Então, primeiro, são pessoas que podem acreditar ou experimentar de uma forma muito real, com muita firmeza, coisas que não são compartilhadas por outros, mas para ele é muito real. São crenças e experiências que geralmente são consideradas anormais. Então, as pessoas não compartilham daquilo que ele está vivenciando, né? Apesar de que para o paciente é muito real aquilo que ele está vivendo. Com frequência, eles não entendem que aquilo é um problema de saúde mental, né? E muitas vezes eles têm uma incapacidade de conseguir funcionar e de conseguir exercer as atividades que ele precisa exercer. E é muito comum a gente acabar confundindo um quadro de psicose clássica, né, com quadros clínicos que podem mimetizar alguns sintomas, que a gente vai falar um pouquinho. Isso é super importante, né, na fase que a gente está vivendo dessa pandemia. E a gente vai pontuar algumas questões em relação a essa diferença. Os pacientes com a psicose, que a gente conhece, e os pacientes que têm alguns sintomas semelhantes à psicose, mas que na verdade têm questões clínicas associadas. Então, quando você imagina que você tem psicose, como é a vida dessa pessoa? O que ela experimenta no dia a dia dela? São pessoas que passam o dia inteiro ouvindo vozes. Essas vozes são sempre ameaçadoras. Vozes muito intensas, em que ela não controla quando aparece. Normalmente são pessoas que acreditam que algo muito ruim vai acontecer, ou que alguém quer prejudicá-la de forma muito intensa. Cada vez mais essa pessoa vai se isolando e vai se distanciando, principalmente daquilo que ela entende que é uma ameaça para ela. Então, provavelmente a pessoa já não quer mais nem comer a comida que é oferecida para ela, com medo de que aquilo seja uma forma de ameaça à vida dela. E cada vez ela tem mais dificuldade de identificar o que realmente está acontecendo ou não. E dificilmente ela vai acreditar em você se você virar para ela e falar que nada daquilo está acontecendo. Imagina você viver isso todos os dias da sua vida, o tempo todo, sem que você não consiga controlar nada. Como que você se sentiria com isso? Como que você acha que isso ia afetar a sua vida? Como você acha que isso poderia afetar como você convive com as outras pessoas? Eu acho muito importante para a gente poder ter uma abordagem legal com os pacientes que estão vivenciando a psicose, da gente tentar pensar um pouquinho como que eles estão vivendo, né? O que a gente sentiria se a gente estivesse no lugar deles. São pessoas que normalmente não são na área médica, né? Então, assim, a gente também não pode exigir muito, né, em termos de conhecimento. Normalmente, a comunidade acredita que aquela pessoa ela pode ser perigosa de alguma forma, então sofrem muito preconceito, né? E isso dificulta muito as relações interpessoais. Então, novamente, assim, como que você se sentiria, né, se você fosse visto como uma ameaça o tempo todo? Pensando nisso, né, da gente estar avaliando e tentando se colocar um pouquinho no lugar do paciente que está vivenciando os sintomas psicóticos, né? Como que a gente pode estabelecer algum mínimo de comunicação com ele para que a gente possa ajudá-lo nesse momento tão difícil? Então, é importante a gente construir algum tipo de confiança, né? Entender os estigmas que aquele paciente pode estar vivenciando, algum tipo de abuso que ele tenha vivido, né? Em relação às crenças psicóticas, o que aquilo quer dizer para ele, como que aquilo está inserido no contexto de vida dele. Isso às vezes leva um tempo, né?
tempo para a pessoa profissional poder estabelecer essa relação de confiança. É importante a gente respeitar, né, e oferecer um tratamento digno para esse paciente. Tentar entender um pouco o lado dele, né, não julgar, não desafiar, né, as crenças falsas, porque dizer para o paciente que nada daquilo está acontecendo só vai gerar mais angústia, mais sofrimento e mais desconfiança dele. E perguntar para ele, tentar entender como que a vida dele foi afetada, né? O que está acontecendo no dia a dia dele que está podendo ser influenciado por esses sintomas. Nesse primeiro momento, agora a gente vai introduzir um vídeo, né, de avaliação. Então, um médico fazendo avaliação de um paciente junto com os seus familiares. E aí eu queria muito que você prestasse bastante atenção. Como que esse profissional de saúde está conduzindo essa avaliação? Como é que ele está fazendo as perguntas? Para quem que ele está fazendo as perguntas? Quais os sinais de psicose que você consegue identificar assistindo esse vídeo? Antes mesmo da gente entrar em detalhes sobre quais são os sinais. O que você entende dentro daquela consulta que pode significar um sintoma psicótico? Teve alguma coisa da abordagem desse profissional que você acha e considera importante para você levar para o seu dia a dia, para a sua rotina? Acho importante a gente poder anotar isso, né? Esses 3 pontos, para que a gente possa revisitar depois, né? Mas ao final da aula. Primeiro passo da avaliação. Essa pessoa está com psicose? A primeira coisa que a gente precisa entender, qual é o diagnóstico dela, né? Então é importante que a gente faça uma avaliação dos sintomas que esse paciente apresenta. Ele tem delírios, que são considerados crenças falsas. Ele tem alucinações, que são considerados alterações da senso-percepção. Então, são estímulos externos que não estão lá, não existem. Ouvindo vozes externas de pessoas que não estão presentes. O pensamento é desorganizado, confuso, muitas ideias ao mesmo tempo que não tem muito nexo, né? Algumas experiências incomuns, coisas que as outras pessoas não estão compartilhando, né? Algum comportamento muito estranho, que não é o normal, inclusive, daquele paciente, né? E alguma perda de funcionamento da vida dele. É importante a gente entender que os quadros de psicose, eles são crônicos, né? E eles geram uma disfuncionalidade muito severa, muito importante. Então, provavelmente o paciente ele já vai estar com algum comprometimento. Então, entendendo que esse paciente tem esses sintomas presentes, é provável que ele esteja dentro de um quadro psicótico. Segunda causa, segunda parte da avaliação. Tem alguma causa física aguda dos sintomas psicóticos que a gente precisa gerenciar? Lembra lá no começo que eu comentei com vocês que às vezes a gente confunde sintomas psicóticos com sintomas que são semelhantes, porém a causa é orgânica? Então, isso é fundamental na avaliação. A gente precisa fazer essa diferença. Porque o paciente começa a apresentar algumas alterações, como se sentir perseguido, mas associado a isso, uma confusão mental muito intensa, uma sonolência muito grande, uma grande desorientação de tempo e espaço, associado a alguma causa clínica de base, isso é considerado uma urgência clínica, né? A gente entra dentro dos conceitos que a gente fala de delirium, né? Que aqui a gente coloca na apresentação, que é um estado mental flutuante transitório, caracterizado por uma diminuição da capacidade de concentrar, de manter e de desviar a atenção. E está associado a quadros orgânicos. E é importante a gente frisar aqui que há relatos, né, durante essa pandemia, de alguns quadros de confusão mental associados às infecções pelo Covid-19. Então, é super importante a gente poder fazer essa avaliação clínica. Descartar o uso de algumas medicações que podem causar, como efeito colateral, esses sintomas.
descartar uma intoxicação por uso de drogas ou uma abstinência alcoólica. Pergunta 3. Descartar o episódio maníaco. Então, é muito importante, durante a avaliação clínica, que a gente também descarte que, junto com esses sintomas psicóticos, esses delírios, essas alucinações, esses comportamentos bizarros, dentro dos transtornos bipolares. Normalmente, um paciente que está no que a gente chama de uma mania psicótica, ele também tem associado uma necessidade muito reduzida de sono, um humor muito eufórico, muito irritado, um pensamento muito acelerado, uns comportamentos impulsivos muito intensos. Psicótico, você deve pensar numa mania psicótica. E aí, o acompanhamento, o manejo disso vai ser de outra forma. E é importante a gente poder estar atento a essa diferença. Em relação à família, ela pode contribuir para a gente poder fazer um diagnóstico dos casos? Com certeza. A família são fundamentais nessa coleta de informações. A gente pode esclarecer os sintomas, a gente pode pegar algumas pistas em relação à causa disso, se existe alguma condição médica associada, se existe uso de álcool e drogas, se teve algum problema de saúde mental em que o paciente precisou usar algum tipo de medicação. Então, afinal, eles disseram bastante coisa, conseguiram esclarecer bastante coisa. Então, a gente precisa estar com a família junto nessa hora. Então, a gente fez a avaliação e a gente entendeu o diagnóstico, Chegamos à conclusão. Como que a gente vai manejar o quadro psicótico? Então, a gente vai fazer um panoramazinho agora, tudo em relação ao manejo dos sintomas psicóticos, farmacológicos e não farmacológicos, que são as intervenções psicossociais. É importante dizer, gente, é prático, mas a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar junto. Não dá para ser só um ou outro. Então, a gente vai fazer um panorama em relação às psicoses sem causa física aguda, com alguma causa física aguda, e para os episódios maníacos, isso em relação à farmacologia. E das intervenções psicossociais, algumas mensagens chaves em relação à psicoeducação, reabilitação, apoio à família e o segmento dos casos. Então, em relação às intervenções farmacológicas, coloquei 4 pontos aqui que são importantes e eles estão em destaque em vermelho. São palavras-chave para a gente poder levar para a nossa clínica, para a nossa prática. Então, primeiro, para você controlar o sintoma psicótico, você tem que iniciar a medicação. Quanto antes, melhor. Sempre. Não tem discussão isso. A gente não pode deixar o paciente com sintomatologia ativa de psicose. Não vai passar. É uma doença crônica, então a gente precisa intervir. Quanto antes, melhor. Sempre ficar com esse mantra. Sempre tentar começar com uma dose baixa, dentro da faixa terapêutica, claro, não subdose de remédio. Mas tentar com a menor dose possível para aquele caso. E ir fazendo ajuste bem devagar. Principalmente se o paciente é virgem de tratamento. A gente evita muitos problemas em relação ao efeito colateral fazendo isso. Tentar dar preferência para a medicação oral. A gente sempre precisa tentar que o paciente colabore com o tratamento, que ele saiba o que está acontecendo, que ele possa ser ativo dentro desse tratamento. E evitar de primeira fazer uma medicação de depósito. Você não sabe como é que aquele paciente vai reagir à medicação. Imagina, você faz uma medicação e ele tem uma reação, um efeito colateral, ele vai ficar 20 dias com aquele remédio no corpo. Então a gente sempre tenta colocar a medicação oral. E entender que os pacientes eles vão levar um tempo para melhorar. Que a gente precisa dar essa informação, tanto para o paciente quanto para o familiar. A gente usa como protocolo uma avaliação de 4 a 6 semanas com o uso da medicação em dose plena
para a gente poder avaliar se houve falha terapêutica ou não. Então não adianta na primeira, na segunda semana, a gente dizer que não está mais funcionando o remédio. Na verdade, ele nem começou. Então é importante que a gente também entenda isso, né? Então esses 4 pontos que estão em vermelhos, eu exatamente destaquei eles porque eu acho que eles são as mensagens chaves para a gente poder fazer o manejo farmacológico dos pacientes. E aí a gente vai colocar um slide aqui em relação a alguns casos específicos que podem surgir, né, nessa fase. Mulheres grávidas ou amamentando, né? E alguns pacientes que não respondem de imediato à sedação, né, dos antipsicóticos e mantêm algum tipo de agitação psicomotora. Então, em relação à paciente grávida ou amamentando, é importante a gente poder orientar em relação à menor dose oral possível eficaz, né? É claro que a gente vai pesar isso com a paciente, é importante que a gente tenha o apoio do especialista nessa decisão, tá? Mas a menor dose possível é sempre a mais segura. E em relação aos casos que ficam refratários à agitação psicomotora, muitas vezes a gente associa um benzodiazepínico, um diazepam de via oral. Isso costuma ajudar o paciente a aliviar. Em relação aos efeitos colaterais, quais são os mais comuns? Isso é fundamental no manejo dos casos. A gente precisa saber o que esperar, né? Até para a gente poder ensinar o paciente a como reagir ao que ele pode fazer. O mais comum que a gente pode ter em relação ao efeito colateral são os efeitos extrapiramidais. O que é isso? Tremor de extremidade, rigidez muscular, né? Aquela face que fica meio paralisada, né? O sinal de roda dentada do paciente, o parkinsonismo que a gente chama, né? Ele fica muito semelhante. Esse é o mais comum de todos. O paciente pode ficar muito sedado. Isso pode ser uma coisa boa no início do tratamento, entendendo que demora até 4, 6 semanas para a gente poder ver uma resposta dos sintomas psicóticos. Então, às vezes, uma sedação até protege o paciente dele mesmo, né? Pode ter um pouco de retenção urinária, então é algo para a gente poder orientar o paciente em termos de hidratação e de cuidado. Ele pode apresentar uma hipotensão ortostática, então é um outro tipo de orientação que a gente pode fornecer. Em casos muito raros, a síndrome neuroléptica maligna, né? É uma síndrome muito rara que a gente pode acontecer, né, principalmente com os antipsicóticos tipo haloperidol, e é onde você tem uma quebra da musculatura, né? E você pode entrar em insuficiência renal. Mas assim, é uma coisa rara. Então, a gente precisa estar atento, enfim, que isso pode acontecer. Então, um paciente que, mesmo depois de você ter reduzido a dose do remédio, mesmo depois de você ter suspenso às vezes o antipsicótico, ele continuar com rigidez, com febre alta, com confusão mental. Então, isso é uma emergência clínica. E ele vai precisar de uma avaliação. Como que a gente faz o manejo desses efeitos colaterais? Em relação aos extrapiramidais, a gente pode tentar reduzir a dose, se permitir, claro, caso, né? Caso você já tenha conseguido controlar a agitação psicomotora, você já tenha conseguido controlar os sintomas psicóticos do paciente, você pode poder tentar, né, ajustar a dose, baixar um pouquinho, conversar com o paciente, com a familiar e ver se isso ajuda, né? Algumas outras coisas que a gente pode fazer também é associar algumas medicações, né, que podem melhorar um pouco os sintomas, como por exemplo, a gente usa prometazina, o piperidema, são medicações que, associada aos antipsicóticos, reduzem os efeitos extrapiramidais. Se você tiver o que a gente chama de uma distonia aguda, que aí é uma contração muscular intensa sustentada, onde gera uma dor muito intensa, a gente tem que suspender a medicação e fornecer esse anticolinérgico injetável. Então, a gente pode fornecer a prometazina.
E é importante a gente poder tirar a dúvida com o especialista, né? Às vezes esses manejos, uma primeira vez que você faça, pareça mais difícil, então procurar a ajuda do especialista e depois você já vai conseguir entender como é que a gente vai fazer esse manejo. Mas tem como. Então é importante, assim, a mensagem que a gente quer passar é que existem formas de controlar os efeitos colaterais. E quando parar a medicação? Né? Essa é a grande questão. E a grande questão para todo mundo, para os pacientes, para os familiares, para os profissionais. É importante também você ter o apoio do especialista, né, para poder fazer uma avaliação em relação à duração do tratamento. De maneira geral, a gente mantém a medicação por pelo menos 1 ano, mesmo depois da remissão dos sintomas. A gente entende que é melhor você manter por um longo tempo e evitar uma recaída do que você retirar muito cedo e o paciente ter uma recaída. Se você for retirar, a gente sempre faz uma retirada lenta, ao longo de vários meses, reduzindo a dose aos pouquinhos, com muito cuidado. A gente nunca tira a medicação de uma vez só. A gente precisa testar e ver como que o paciente vai responder com uma dose menor. Muitas vezes, a gente reduz a dose e o paciente se adapta super bem àquela dose. E às vezes não. Às vezes ele começa a ter alguma reagudização dos sintomas. Então é importante a gente ter muita cautela e muita calma nessa hora. E quando a gente tem uma causa física associada, o que a gente faz com esse paciente? Então, o paciente está com sintomas psicóticos, você está entendendo que tem uma causa física base, uma infecção urinária, uma pneumonia, o quadro de delírio. Então, primeiro você precisa manejar a causa clínica. Não dá para só fazer um manejo sintomático do paciente, porque é uma urgência e é um sinal de alerta de que aquela doença, aquela infecção, aquela descompensação clínica, ela está grave. Então, ela precisa ser manejada. Junto com isso, para que você possa ter, por exemplo, uma sedação do paciente e uma redução dos sintomas ativos do paciente, a gente pode associar uma dose baixa de alguns antipsicóticos. Por exemplo, o haloperidol. Iniciar com uma dose de 0,5, que é uma dose bem baixinha. E com isso a gente consegue, pelo menos, manter o paciente minimamente estável para que a gente possa fazer o tratamento da causa clínica aguda. Tá? Mas a mensagem aqui, gente, é trate a causa clínica. Não faça só o tratamento sintomático. E se a gente vê que aqueles sintomas psicóticos estão associados a uma mania psicótica? A gente vai precisar manejar o quadro de mania. Né? A gente tem no guia de intervenção como faz o manejo no transtorno bipolar da mania psicótica. Tem algumas medicações específicas que a gente vai fazer. A gente pode até associar um antipsicótico, mas vai ser importante utilizar o estabilizador de humor. Né? E é importante que a gente possa fazer uma consulta com um especialista. Né? Ele vai poder orientar a gente dentro dessas decisões de qual estabilizador, junto com qual antipsicótico. E por fim, as intervenções psicossociais. Lembrando, gente, que é junto, tá? A intervenção farmacológica é junto com a intervenção psicossocial. Sem a intervenção psicossocial, não adianta nada passar a medicação para o paciente e não fazer uma psicoeducação e explicar para a família da importância do remédio, do que ele tem, explicar o diagnóstico. Simplesmente, provavelmente, o paciente não vai tomar a medicação e a família não vai entender a importância do tratamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é psicoeducação. Explicar, explicar, explicar. Explicar o porquê do remédio, explicar o diagnóstico, explicar os sintomas. Isso é fundamental. Essas informações, elas levam a estabelecer uma confiança entre você, o paciente e os familiares. Facilitar que aquele paciente possa retomar a sua comunidade, né? Para que ele possa ser aceito, né? Explicar para os amigos como é que ele está, que ele possa retomar alguma atividade que ele fazia anteriormente.
fazer com que ele se conecte de novo com a vida que ele levava. Quanto mais isolado o paciente fica, mais cronificado ele fica. E que é o que a gente não quer. A gente quer o paciente na reabilitação, né? Que ele possa retomar a vida dele. E por último, a gente precisa garantir que as pessoas que estão em volta dele, os cuidadores, que eles também sejam cuidados de alguma forma. Porque é muito difícil cuidar de uma pessoa que está vivenciando sintoma psicótico. A gente viu lá atrás o estigma, o sofrimento, a disfunção na vida do paciente, o quanto que isso atrapalha as relações interpessoais. Então é fundamental que a gente possa ajudar essa família a entender o que eles estão vivendo e como que eles podem ajudar o paciente, como que eles podem também contribuir para a melhora, né? Então sempre forneça um cuidado aos cuidadores. Acho que essa é a mensagem que a gente precisa tirar daqui. E o segmento, né? Como que a gente vai fazer a longo prazo o cuidado do paciente? Pelo menos nos primeiros momentos, né, no primeiro mês, que isso seja semanal, né, que a gente possa estar junto com a família e com o paciente. Eles com certeza vão ter muitas dúvidas. Dúvidas em relação à medicação, se está funcionando, se não está funcionando, efeito colateral. Tudo isso atrapalha a adesão ao tratamento. Então é importante que a gente esteja junto, que a gente possa oferecer esse espaço, né? E pelo menos pensar a longo prazo o uso da medicação por 1 ano. Né? Já estabelecer isso com a família, de que não vai ser menos de 1 ano, para a gente não criar expectativas que não vão poder se cumprir. Então, acho que aqui a mensagem que a gente pode passar é estabelecer uma relação de confiança, intensificar o cuidado nas primeiras semanas e fazer uma boa avaliação prognóstica do caso, cuidando para que a pessoa, o paciente e os familiares estejam de acordo com isso, com as condutas. Então é isso que a gente tinha por hoje. Obrigada pela atenção e espero que a gente